Olá, sejam todos bem-vindos à Semana do Cérebro, aqui no canal do YouTube Ana Lúcia Seconello, que, aliás, sou eu. Aqueles que já me conhecem, eu sou a prof. Ana Seconello, sou doutora em neurociências e estou aqui junto com a Pamela Psichos, para que nós possamos comemorar a Semana do Cérebro, na verdade, a 12ª Semana Nacional do Cérebro, promovido pela Sociedade Brasileira de Neurociências, a SBNEC, mas aqui no nosso canal, onde nós normalmente vamos trazer conteúdos de neurociências aplicadas ao nosso cotidiano, nós estamos aproveitando a Semana do Cérebro para lançar este canal. Esse vídeo é o primeiro vídeo do nosso canal e também da Semana do Cérebro. Bom, eu preparei alguns slides aqui para nós, para facilitar a nossa discussão, Então, lembrando que hoje é o primeiro dia, aqueles que nos acompanharam pelas redes sociais, hoje é o primeiro dia, nós vamos fazer mais 2 encontros, hoje sendo lançado hoje, dia 14 de março, mas depende do momento em que tu estiveres assistindo este vídeo, mas sabendo que ele foi lançado durante a Semana Nacional do Cérebro. E para aqueles que possam estar se perguntando, mas, prof, afinal de contas, o que é esta Semana do Cérebro? Então, como eu tinha falado anteriormente, nós estamos na 12ª Semana Nacional do Cérebro, agora em 2023, promovido pela SBNEC, mas isso tudo faz parte de um grande projeto, um projeto internacional promovido pela Fundação Dana, que é a Semana Internacional de Conscientização do Cérebro. Em algum lugar ali na descrição do vídeo, tu vais encontrar os links que tu possa acessar tanto a Dana quanto a Semana Internacional da Conscientização do Cérebro para poder te interar com estes eventos que ocorrem ao redor do mundo. E aqui, na inauguração do nosso canal Ana Lúcia Seconello, estamos trazendo alguns conteúdos, algumas discussões, algumas reflexões. Se tu quiseres saber mais sobre exatamente o que a gente trata aqui no canal, dê uma olhadinha no vídeo de apresentação do canal, que lá eu faço uma breve explicação do que tipo de conteúdo que nós vamos trazer aqui. Mas vamos lá, vamos adiante. O nosso tema central da Semana Nacional do Cérebro deste ano é o cultivo da resiliência. Olha que tema importante, principalmente para a Pamela, que está aqui conosco. A Pamela, que é neuropsicopedagoga, é mestre em educação inclusiva, que é apaixonada por neurociências, Aí encontra, aqui a Ana Lúcia Seconello, uma doutora em neurociências, que ama, apaixonada por neurociências, principalmente a neurociências aplicada à educação, com que eu venho trabalhando já há alguns anos. E o quanto nós entendemos da importância da resiliência para este processo, para o nosso processo global de inclusão, não é mesmo, Pamela? Se tu queres comentar um pouquinho agora sobre essa importância da resiliência no processo de inclusão, nos fala um pouquinho sobre isso, Pamela, a tua percepção sobre isso. Obrigada, Ana. Olá a todos. Então, queridos, sejam todos muito bem-vindos, Estamos aqui compartilhando com vocês um tema que é muito caro para nós, uma temática que realmente a gente se dedica, investe bastante, tem um prazer imenso de poder compartilhar, para poder contribuir um pouquinho também com você, Porque falar sobre neurociência na nossa percepção, já é incrível, já é maravilhoso, mas para até aquele que não conhece muito, no mínimo causa curiosidade, E esse fascínio, essa sensação assim de fomento dessa curiosidade vem justamente por toda a complexidade que envolve
a importância do conhecimento, desse funcionamento, desse sistema nervoso como um todo e como se espelha no nosso desenvolvimento, no nosso funcionamento. Então, falar sobre neurociência e aproximar, relacionar esse tema com inclusão, é justamente a gente perceber que, entendendo a singularidade, eu posso qualificar os meus estímulos dentro e fora da escola. Então, a neurociência traz muitas informações sobre o funcionamento, o desenvolvimento das pessoas mediante o estímulo, e justamente isso vai me ajudar a poder qualificar o meu acervo, qualificar o meu planejamento para poder tornar a experiência, né, de interação, de produção de aprendizagem também algo riquíssimo. Então, falar de resiliência na aprendizagem, a gente está falando também dessa intencionalidade, como é que a gente vai expressar, como é que a gente vai aplicar a intencionalidade dessa nossa aprendizagem, desse produto que a gente quer levar para o aluno, que é uma aprendizagem significativa, por meio dos nossos estímulos. Então, como é que a gente pode fazer para qualificá-los? Como é que a gente pode também preparar, né, esse sistema nervoso e usando também o nosso entendimento sobre esse corpo, sobre esse desenvolvimento, como nosso aliado no processo de aprendizagem. E eu acho que, nossa, não tem como ser diferente quando o tema é resiliência. A gente fala de fator humano, a gente fala de questão da importância da autopercepção, do autoconhecimento, e como é importante a gente ter acesso à informação para que a gente possa entender como gerenciar as nossas ações e assim qualificar o nosso desempenho. Então, vem conosco, né? E não se esqueça, inscreva-se no canal, acompanhe os conteúdos, porque a Ana Seconello, né, vai trazer, ela tem um jeito todo especial e vocês vão amar, não percam, tá? Continuem com a gente e assine as notificações ali, né? Assinale as notificações para vocês serem os primeiros a receberem ali os vídeos novos quando ela começar a postar, certo? Fique com a gente. Então, tá. Bom, o que nós vamos ter aqui na nossa semana hoje, que é o dia 14, nós falaremos, se vamos falar de resiliência, vamos tentar entender o conceito de resiliência, precisamos entender o que é o estresse, né? E tudo isso é contextualizado dentro do processo de inclusão. Já no dia 17, vamos falar sobre a resiliência do cotidiano. E aí vamos nos questionar, será que é possível aprender a sermos resilientes? Venha refletir conosco, né, a respeito disso no dia 17. E no dia 19, no último dia da nossa Semana do Cérebro, vamos falar sobre a relação do bullying, que é algo muito importante de discutirmos nesse momento, né, com as nossas funções executivas e a autorregulação. Né? Então, hoje, né, vamos começar pelo conceito. Se eu quero entender algo, a primeira coisa que eu preciso me perguntar, me questionar, afinal de contas, o que é isso? O que é resiliência? Não é um conceito muito simples, né, da gente definir. E mas, né, Aninha? De uma maneira geral, é uma palavra muito utilizada, assim, a gente vê muito ela, principalmente nas redes sociais, né? Então, é importante a gente se atentar para o conhecimento deste conceito. Exato, porque não é um conceito muito simples, né? E nem tão direto. Nós podemos até, como eu trago nesse slide aqui, nós podemos, de um modo geral, definirmos a resiliência como um processo em que o indivíduo supera as suas adversidades, adaptando-se à situação
aquela aversiva, né, que ele está vivendo, mas de maneira saudável. Ou seja, ele enfrenta as dificuldades, porque as dificuldades estão aí. Nós temos plena consciência de que nós não viemos esse mundo a passeio, nós viemos para aprender muita coisa, para evoluir, e, portanto, as situações aversivas, elas fazem parte, né, do nosso processo de aprendizagem, do nosso processo de desenvolvimento e de evolução como indivíduo. Né? Mas nós não precisamos ficar doentes, digamos assim, né? Por causa dos nossos obstáculos. Quando ficamos doentes, precisamos ter isso como um sinal de alerta de que, opa, o que eu estou fazendo, o que eu não estou aprendendo, né, que eu precisei ficar doente, né, para me dar conta de algumas coisas. Bom, mas essa definição que está aqui, esse conceito, ele é absolutamente amplo. E se nós formos investigar na literatura, e essa é uma das nossas características aqui do nosso canal, né, Pamela, que é a gente discute os temas baseados em evidência científica, não tem achismo, né? O nosso canal é livre de achismo, né? Nós buscamos, né, a compreensão dos fatos dentro das evidências científicas. Então, eu certamente vou trazer, né, artigos para a gente refletir, para a gente discutir sobre eles, mas trazendo assim esse meu lado acadêmico, né, mas ao mesmo tempo de uma maneira leve, de uma maneira descontraída e, por que não dizer, até divertida, né? Então, mas deixando claro que essa referência que vocês estão vendo aqui na parte inferior do slide, em algum lugar ali na descrição do vídeo, tu vais encontrar a referência escrito, tu vai lá, recorta, né, e cola lá no Google Acadêmico e tu vai ter o artigo na íntegra para poder discutir. Se tu é professora, levar para dentro da tua escola e discutir com teus colegas, ou para que tu possas aprender um pouco mais sobre esse tema. Mas aqui, né, no nosso encontro de hoje, eu trago assim um breve resumo, né, digamos assim, do que estes autores nos trouxeram nesta revisão, da qual eles intitularam Resiliência em Busca de um Conceito, uma vez que há uma diversidade muito grande, né, de definições que são encontradas na literatura. Este é um grupo, a Taboada, ela eu acho muito engraçado até o nome dela, é Taboada, né? A hora que eu vi o primeiro nome do autor, né, o nome do primeiro autor, é que eu disse, gente, tu imagina que ela deve ter se incomodado quando criança no colégio, né, com este sobrenome, né? Mas se por acaso a Taboada, né, está aqui nos assistindo, né, um grande abraço para ti, Taboada. O artigo de vocês nos ajuda a entender. Ele já é um pouquinho antigo, ele é de 2006, né, mas ele traz uma discussão prazerosa de ler, né? O artigo é escrito de uma maneira que a linguagem flui e a gente consegue entender bastante coisa. Bom, eles, diante de toda essa gama, né, de definições da literatura, eles buscaram agrupá-las, pelo menos, né, em três grandes grupos, digamos assim, de definições, né, permitindo que a gente entenda como um todo que a resiliência, na verdade, ela é um processo de adaptação e superação, ou seja, ela é um mecanismo adaptativo, e nós vamos conversar, principalmente hoje aqui, nós vamos conversar sobre esses mecanismos adaptativos, lembrando Darwin, né, que Darwin dizia, quando falava de seleção natural, ele nos dizia, não são os mais fortes que sobreviverão, e sim aqueles que tiverem a maior capacidade de se adaptarem ao meio em que estiverem inseridos. Né? Então, a nossa capacidade adaptativa também é um processo, né, de preservação de nós como indivíduos e nós como espécie. Nós vamos discutir, mas aí no próximo encontro do dia 17, a resiliência é um processo inato, ou seja, a pessoa nasce assim, e se ela não nasceu assim, ela está condenada a não ser nunca mais na vida dela resiliente.
como é que será que é isso? Será que é inato ou podemos adquirir? Né? E quando a gente fala de adquirir, a gente fala de aquisição. Aquisição para neurociências é o aprendizado. Né? É aquilo que, as informações que nós adquirimos. Né? Então, será que a gente consegue aprender, né, a ser resiliente? Essa é, né, cenas dos próximos capítulos lá, né, do nosso encontro do dia 17. Também, se é um processo circunstancial, né, se o indivíduo é assim em alguns momentos da vida dele, ou se ele é sempre assim, isso então a gente discute no próximo encontro. Né? E, Aninha? Sim. Uma das coisas assim que é importante, provavelmente a gente tem bastante profissionais da educação, né, aqui, porque essa temática também é uma temática muito que transita, que acaba sendo muito mencionada na área da educação, né? Mas se torna importante a gente também lembrar que esses aspectos adaptativos, eles vêm muito ao encontro da percepção e do que fundamenta também a funcionalidade da pessoa. Né? Então, conhecer sobre esse conceito de resiliência, entender um pouquinho sobre esses aspectos adaptativos, é a gente também conseguir relacionar isso com como é que a gente está conseguindo perceber essa expressão de aprendizagem, esse comportamento humano frente aos estímulos, né? Então, a gente falar de funcionalidade é a gente falar sobre também expressão de autonomia, é a gente falar sobre resolução de problema, é a gente falar sobre o exercício, né, a forma com que a pessoa opera, né, tanto objetos como é que ela interage com o meio, com o outro, com o ambiente. Então, a gente estar muito atento a isso é a gente também estar dando atenção a essa resiliência, para a gente poder qualificar também, né, a forma com que a gente cita, a forma com que a gente relaciona, contextualiza, porque falar de resiliência é a gente pensar sobre esse desenvolvimento humano. Muito bem, Pá. Então, não tem como nós falarmos de resiliência, não tem como nós entendermos a resiliência se a gente não entender, afinal de contas, o que é o estresse, né? O que são essas respostas adaptativas ao estresse. Para isso, né, para que a gente possa compreender um pouquinho melhor, nós vamos ter que falar de algumas regiões lá do nosso cérebro, como, por exemplo, o hipotálamo. Aqueles que são meus alunos sabem que eu costumo dizer que o hipotálamo é o cara mais fofoqueiro do sistema nervoso central. Ele quer saber de tudo, ele se mete em tudo, né? E, de fato, ele tem uma função, ele tem inúmeras funções e funções de extrema importância, né, para a nossa sobrevivência. Entre elas, então, com a ajuda da hipófise. Então, o hipotálamo, hipófise, ele é esse sistema que nós vamos chamar de sistema neuroendócrino, porque ele vai controlar a produção e liberação dos nossos hormônios. Então, o hipotálamo, com a ajuda da hipófise, ele vai estimular a suprarrenal, que é uma glândula que nós temos acima do rim, né, que também é chamada de adrenal, né, porque ela produz um hormônio que vocês conhecem, chamado adrenalina. Né? Mas, neste caso, né, o hipotálamo e a hipófise vão estimular as suprarrenais, as glândulas suprarrenais, a produzirem e liberarem na corrente sanguínea um hormônio chamado de cortisol. Esse hormônio, ele nos auxilia, né, em todo um processo que é bem maior do que isso, mas uma das funções dele junto com a adrenalina, mobilizar a glicose para que a gente tenha mais glicemia, né, que a gente tenha mais glicose na musculatura,
para que essa glicose também, junto com o oxigênio, chegue ao sistema nervoso central, chegue ao nosso cérebro, né, e nos mantenha em condições de estar neste estado de alerta para decidir qual a melhor estratégia de fuga ou qual a melhor estratégia de enfrentamento, né, daquela situação aversiva. Mas quando essas respostas ao estresse são adaptativas, eu me mantenho dentro desta homeostasia, que seria um equilíbrio dinâmico, né? Eu estou aqui muito tranquila, meus níveis de cortisol estão baixos, eu me estresso, os meus níveis de cortisol sobem, desencadeia todo o meu sistema de estresse, eu vou lá, eu resolvo aquela situação, resolvida aquela situação, o meu cortisol, né, volta a níveis basais. A própria liberação, a grande liberação de cortisol vai funcionar como um feedback negativo, que em fisiologia nós também podemos chamar isso de alça de retroalimentação negativa, ou seja, tem muito cortisol na minha corrente sanguínea, essa grande quantidade de cortisol avisa o hipotálamo, tipo, ô hipotálamo, para aí de mandar eu me liberar aqui no sangue, né? Eu já tenho cortisol demais no sangue, já pode começar a ficar prejudicial a este organismo. Bom, então o próprio cortisol faz com que a sua própria liberação seja diminuída, fazendo, né, com que esse sistema volte ao seu estado basal e a vida assim continua saudável. Então, a resposta ao estresse, quando está dentro desses processos adaptativos, é o que nos protege a vida, porque vocês podem estar se perguntando, tá, mas o estresse é uma coisa boa ou é uma coisa ruim, prof? Não estou entendendo, né? E, na verdade, ele é uma coisa boa quando ele está dentro das respostas adaptativas, porque ele nos protege a vida, né? Mas quando ele sai dessas respostas adaptativas, quando ele entra numa situação que nós chamamos de estresse crônico, que é aquele estresse em que eu mantenho uma concentração de cortisol na corrente sanguínea, né, relativamente alto, mas o problema não é ser o alto, e sim é ser constantemente alto. Então, aí as minhas células começam a sofrer, o meu organismo começa a sofrer, e aí, com isso, começam as doenças, eu baixo a imunidade, eu começo a ficar gripada, enfim, pode aumentar a pressão arterial, enfim, uma série aquelas doenças que a gente chama de psicossomáticas, né, elas começam a surgirem com mais frequência quando eu estiver neste estado de estresse crônico. E o que a gente precisa é aprender a sair dessas respostas não adaptativas. E a resiliência é todo um processo muito maior do que esse estímulo-resposta aqui, né, dentro dessas respostas adaptativas que são primitivas, que estão lá desde o início das espécies, da escala de desenvolvimento, né, das espécies, ela está presente, se mantém nas espécies superiores, porque é um processo fundamental para a sobrevivência, né? Só que nós temos condições de pensarmos, de refletirmos sobre aqueles estímulos aversivos que estão chegando até nós e, quem sabe, né, a nossa percepção sobre esses estímulos aversivos muda e aí, então, a gente consegue, né, manter essas respostas adaptativas ao estresse, né, dentro deste equilíbrio de homeostasia. E, Aninha, inclusive, né, os reflexos também se estendem na cognição. Então, uma das coisas importantes, quando a Aninha citou ali da questão da hiperativação, né, constante da suprarrenal e de todo essa tríade, né, trio, acaba acontecendo também esse reflexo que ele é metabólico, que ele é do sistema nervoso, na forma com que tu gerencia as informações que estão entrando no teu sistema nervoso também, e da forma com que está acontecendo a aprendizagem. Então, o que acontece? Isso também vai alterar teu padrão de sono, vai alterar teu padrão sensorial, e isso automaticamente vai acabar se refletindo
na forma com que a informação está chegando no teu com que ela está sendo armazenada e a forma com que ela também vai ser resgatada depois. Então, quando a gente fala assim, por exemplo, né, o meu filho, o meu aluno, ou eu mesma, né, estou com grande dificuldade de memória. Essa questão da dificuldade na memória, ela pode estar relacionada, ela é multifatorial, né? Pode relacionar a várias coisas, e entre elas também ser um reflexo dessa constância, desse funcionamento. Então, o que acontece? Porque automaticamente a gente vai ter todo um. Vai ser necessário todo um cuidado para que a gente perceba que a atenção, que é o processo cognitivo que me ajuda com relação a essa captura, a inserção da informação, né, no sistema nervoso, ela está sendo afetada. Então, automaticamente, a minha memória ela está reproduzindo esse perfil atencional, esse perfil de atenção. Então, falar sobre esse estresse adrenal, esse reflexo desse estresse, que ele vai acabar, né, se relacionando ali com o gerenciamento, produção e gerenciamento hormonal pela hipófise, e produção e gerenciamento do próprio de memória, né, da questão mais falando de local físico, porque a gente tem um sistema nervoso que ele tem perfil de funcionamento elétrico, o funcionamento químico e o funcionamento físico. Então, falar sobre, né, estresse, falar sobre questões de desenvolvimento de comportamento humano é a gente pensar também sobre como é que essas informações vão qualificar e me ajudar a gerenciar essa entrada, né, e armazenamento de informações. Então, só para contribuir ali um pouquinho, né, dizendo que a gente tem reflexos disso o tempo inteiro, inclusive na cognição. Muito bom, Pamela, muito bom. Lembrando, né, que nós estávamos falando deste eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, mas isso é só uma parte da história, né, porque também nós temos, participando das respostas adaptativas ao estresse, nós temos o chamado sistema nervoso autônomo, que é aquele que vai controlar as nossas vísceras. E veja bem, este é um sistema involuntário. Eu não tenho eu não tenho um comando voluntário para o meu coração, como tipo, o coração agora bata mais forte, né? A frequência respiratória aumente pela minha simples, quer dizer, eu até consigo ter um controle da respiração, eu consigo ter, porque eu também tenho um componente voluntário da nossa respiração. Mas quando nós pensamos em sistema nervoso autônomo, né, que é essas reações que nós temos quando levamos um susto, por exemplo, né, quando estamos diante de uma situação aversiva, que o coração dispara, que ele quase vem parar na boca, né, a gente começa a respirar mais ofegante, a pupila dilata, né? O fígado ele é mobilizado glicose no fígado para que eu tenha mais energia para lutar e fugir, né? Então toda uma ativação de uma parte do sistema nervoso autônomo que nós chamamos de porção simpática, né, que é ativada no momento em que eu me deparo com aquela situação aversiva. Passado esse estímulo aversivo, passado tendo a consciência de que aquilo não vai, né, me matar, digamos assim, né, que aquilo é aversivo, mas não está colocando a minha vida em risco, digamos assim, então eu venho a outra parte do sistema nervoso autônomo, que seria a porção parasimpática, e vai fazendo os efeitos ao contrário. O meu coração disparou quando o simpático foi ativado, quando eu me deparei com a situação aversiva. Momento que eu vou me dando conta que aquela situação não é tão aversiva assim,
né, o parasimpático, então, vem e diminui a minha frequência cardíaca, diminui a minha frequência respiratória, né? Enfim, diminui quando o simpático é estimulado, a nossa boca seca, né? Não porque a quantidade de saliva esteja menor, que ele diminua a produção de saliva, mas é que a saliva fica com menos água, então a gente tem essa sensação de boca seca, e isso tudo é o sistema nervoso autônomo, né, reagindo para que eu lute ou fuja daquela situação. Mas, de novo, veja que tem um processo de adaptação é como se o simpático estragasse a casa, né, desarrumasse a casa, né, para poder fazer um baile ali, para poder resolver, e depois o parasimpático, né, é a mãe que vem botando tudo no lugar de novo, né, toda a bagunça que foi feita, né, para que aquela casa continue funcionando normalmente. E assim é o nosso organismo. Bom, ele é um sistema involuntário, sim. Mas será que existe alguma forma de nós tentarmos, pelo menos, modular este sistema? Né? Das referências bibliográficas que estão aqui abaixo, né, na descrição do vídeo, ali tem o livro de neurociências do Baer, né, que é Desvendando o Sistema Nervoso. Quando no capítulo que ele fala sobre as emoções, que ele descreve as emoções, ele comenta a respeito disso. O sistema nervoso autônomo, ou outro nome que nós podemos dar é o sistema neurovegetativo, né? Ele sim, ele é involuntário, né? Ele não depende da minha vontade, mas de uma certa forma nós conseguimos modular um pouco, nós conseguimos através, por exemplo, da meditação, através, né, dos exercícios de respiração, né, nós conseguimos baixar, né, relativamente a nossa frequência cardíaca e a nossa frequência respiratória. Conseguimos, digamos, né, dar uma aliviada, digamos assim, nesta ativação do simpático, nessa ativação do sistema nervoso autônomo, né, quando nos deparamos com uma situação aversiva. Então, eu trago toda essa questão, né, da fisiologia, do estresse, para que a gente, dessas respostas adaptativas, ao estresse, para que a gente possa entender, né, que todo este processo de resiliência ele vai passar, né, por vários sistemas, né, do nosso sistema nervoso central, por vários sistemas, né, da nossa fisiologia como um todo, digamos assim. Né? Só que vocês devem estar se perguntando agora, nesse momento, tá, prof, tudo bem, né? Esse tal de hipotálamo vai reagir, esse tal de sistema nervoso autônomo ou neurovegetativo vai reagir, isso aí tudo eu já entendi. Mas como é que ele percebe isso? Né? Como é que ele percebe? Como é que ele sabe? Se ele está lá dentro, no meio do cérebro, como é que ele sabe, né, que tu estás te deparando com uma situação por um estímulo estressor? Através do nosso sistema sensorial, né? Através do que a gente... De como a gente enxerga o mundo, de como a gente sente o mundo, de como a gente ouve o mundo, de como, né? Enfim, é o nosso sistema sensorial, os nossos sentidos. Né? Só que mais do que isso, né, é a nossa percepção, que depende dos sentidos. Né? Mas a nossa percepção é a interpretação que nós damos para aquelas informações que estão chegando no nosso cérebro através do sistema sensorial, através dos sentidos. E aqui eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Olhem para essa imagem, para esse tigre, leiam a legenda lá em cima, vamos ler juntos. Né? Procura-se o filho da P que pintou este cachorro de tigre. Eu corri que deixei a minha alma para trás para poder salvar a minha vida. Eu só parei quando ele latiu. Ou seja, primeiro momento que tu olha para essa imagem, certamente, eu enxerguei um tigre. Depois eu fui olhando, assim, principalmente a foto pequena ali no canto inferior direito, né, que aí dá para ver que é um cachorro mesmo. Né? Ou seja, nem tudo é o que parece ser, né? Simplesmente porque um palhaço resolveu, né, fazer essas pintas, essas listras, né, num cachorro caramelo, né? Ele botou umas listras marrom ou preta, e deve ter assustado muita gente, digamos assim. Isso é uma brincadeira, só para a gente entender, né, que nem tudo é o que parece ser.
Na verdade, então, lá, o nosso hipotálamo e o nosso sistema nervoso autônomo, as informações que vão chegar lá vão ser, sim, as informações sensoriais, mas passando pela percepção. Então, prof, define para nós o que é, de fato, essa tal de percepção. Então, vamos lá. Segundo as neurociências cognitivas, enfim, neurociências, enfim, em si, como um todo, a percepção, então, é a capacidade de associarmos informações sensoriais à memória, aquilo que eu já tenho lá dentro, gravado dentro do meu cérebro, a cognição, né? Associar essas informações sensoriais à memória e à cognição, de modo a formar um conceito sobre o mundo e também sobre a mim mesmo, né? Sobre nós mesmos. E isso orientar, modular o nosso comportamento. Então, nós podemos concluir que a percepção, sim, ela depende do sentido, só que ela é algo além, ela é a interpretação dos sentidos, tornando, então, a experiência mental muito particular. Por isso que algo que pode ser aversivo para mim pode não ser nem um pouco aversivo para ti, porque depende da percepção tua, que é diferente da minha, porque a percepção sempre vai ser particular. Ela sempre vai depender daquilo de informações que nós já temos associados e armazenadas dentro do nosso cérebro, as nossas experiências, aquilo que a gente acredita, né? E isso tudo. Eu vou precisar fazer uma intervenção. Assim, porque, meu Deus do céu, a tua fala está sendo tão rica que está me remetendo assim a alguns pensamentos importantes quando a gente fala sobre aprendizagem, e puxando um pouquinho para a temática inclusão também, né? Aquela frase que muitas vezes ela acontece dentro do contexto escolar ou fora do contexto escolar, quando se trata de falar sobre o desempenho de algum aluno, de que esse aluno não aprende, esse aqui ele não conserva a memória, ele não mantém as informações na memória. Vamos tomar bastante cuidado com relação a isso, porque essa particularidade que a Ana nos chama a atenção aqui, ela acontece nesse ser humano que é regido por um funcionamento de sistema nervoso. Então, uma das coisas que eu gosto, assim, sempre de lembrar, Aninha, e cada vez mais eu digo, né, a gente vai chamando, vai encontrando os amantes por aprendizagem que acabam em algum momento da vida sendo igualmente amantes da neurociência, porque o que acaba acontecendo? Quando a gente fala sobre o estudo da singularidade pelas lentes da neurociência, a gente também tem que se atentar a alguns detalhes que parecem que passam desapercebidos, mas não podem. Crianças com deficiências, mesmo com um alto grau de comprometimento da funcionalidade, elas têm uma maneira singular de atuar, de operacionalizar e operar a sua percepção. Elas estão, sim, reagindo a estímulos de um jeito muito particular, estão reagindo a estímulo. Então, a gente pensar sobre como é que vai acontecer essa resiliência, né, no comportamento da pessoa, é a gente também considerar que, enquanto seres vivos, regidos por um sistema nervoso, nós estamos a todos os momentos, tudo é estímulo, e a gente está reagindo a esse estímulo. Então, é importante que a gente compreenda isso para que a gente possa mais tarde falar sobre equidade, por exemplo. Que é eu entender essas potencialidades, essas possibilidades, que é muito individual de cada um, para eu poder, de fato, me comprometer ao rompimento de barreiras de acesso e conseguir efetivar isso independente do espaço. Sendo lá na escola a questão tanto de diversificação metodológica, como de uso de recursos de acessibilidade, ou de utilização de comunicação alternativa ou tecnologia assistiva. A grande questão é a gente saber que este sistema nervoso, ele opera reagindo ao estímulo, mesmo que isso não esteja aos nossos olhos, né, Aninha? Assim,
Uhum. Então, de fácil percepção e identificação, assim, Uhum. externa. Então, é importante a gente perceber isso para que a gente saia daquela armadilha de falar sobre inclusão e usar referências de neurociência e, na prática, eu estar multiplicando falas como essa que eu, né, me referi anteriormente, de que esse aluno não aprendeu nada nesse semestre. Pamela, mas ela está aqui na sala de aula, mas ela não conseguiu, ela não faz nada, ela não reage a nada. Calma, é tudo muito particular, é tudo muito individual, então é importante que a gente se atente a como é que a gente também está se disponibilizando a entender essas expressões de aprendizagem. E lá fui eu, eu e meus devaneuros, né? Não, isso faz parte, né? Vocês vão se acostumando, né? Deixa eu olhar para o nosso tempo aqui, estamos em 40 minutos, né? Então estamos nos aproximando do final do nosso encontro de hoje. E aí eu gostaria de convidar você, se tu estás gostando, né, do nosso vídeo, curte, compartilha com os amigos, comente. Eu adoro comentários, adoro que perguntem aquilo que vocês queiram saber. Eu adoro que me façam perguntas, adoro responder, adoro que me façam perguntas, e eu costumo dizer que eu principalmente gosto daquelas que eu não sei responder na hora, porque aí eu vou pesquisar aquilo, eu vou investigar, eu vou saber, vou aprender coisas novas. Então, podem nos bombardear, né, Pamela, de perguntas, que é assim que possível a gente responde ali nos comentários de vocês, né? Compartilhem com os amigos. Lembrando que aqui nós estamos num canal que nós temos um tal de algoritmo, né? Para que ele entenda que este conteúdo possa ser bacana, possa interessar outras pessoas, a gente precisa fazer essas pequenas ações, que é curtir, compartilhar com os amigos, comentar, mas não te esquece de te inscrever no canal. Isso é importante, isso é bem importante, e ativar ali as notificações. Não precisa, o teu celular não precisa ter sinalzinho de blim, 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 né? Que isso nos tira a atenção quando estamos trabalhando. Mas ele não precisa ter som, a notificação não precisa ter som, mas vai entrar no teu celular toda vez que a gente postar um vídeo novo, né? Aí te convido para conhecer o nosso canal, que está começando, né? Por enquanto, né, ele está apenas com esses vídeos, mas também, à medida que vocês vão querendo saber mais coisas, nós vamos criando vídeos, trazendo essas temáticas que vocês gostariam de discutir, que vocês gostariam de refletir, né? E agora, então, começamos a nos despedir do nosso vídeo, do nosso encontro de hoje. Lembrando, né, mais uma vez, dia 17 tem mais, e aí vamos pensar na questão: podemos aprender a ser resilientes? Até lá, vocês, com o que nós conversamos um pouco hoje aqui, eu acho que vocês já vão começar a ter, né, uma certa opinião sobre isso, baseado, né, no que a gente discutiu hoje aqui. Mas dia 17 nos encontramos novamente. Agora a Pamela vai se despedir de vocês também. Eu estou deixando um beijo no coração de vocês. E é contigo agora, Pamela, para nós finalizarmos o nosso encontro. Queridos, esperamos que tenham gostado, né, desse bate-papo cheio e recheado, né, de informações de neurociência, com aquelas gotinhas, aqueles drops, né, de informações que transitam também em outras áreas, porque uma das coisas que a gente adora é defender essa atuação multidisciplinar, essa troca interdisciplinar, porque nos ajuda a crescer, enriquece o nosso repertório de pensamento e de ação também. Então, sintam-se também, né, muito à vontade para comentar, para sugerir temas, e esperamos que gostem bastante, né? Compartilhem conosco as suas percepções, porque hoje esse foi o tema, né,
da nossa live também. E estou muito feliz, te agradeço, Ana, pela generosidade, pela parceria, que vocês vão ver que o que pulsa, né, essa conexão tá cheio de axônios, cheio, tá ressonando, gente, é muita neurociência, que bom. Fiquem super à vontade, né, para compartilhar conosco, que a gente está muito feliz em poder compartilhar com vocês o que a gente ama. Beijo! Então tá, gurizada medonha, por hoje é só. Até o próximo encontro. Valeu! Tchau! Tchau!